Fala galera, aqui é o 105 Developers e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Clean Architecture, essa arquitetura idealizada pelo Uncle Bob no livro Clean Architecture. Então, quer saber dos pontos positivos e os pontos que você deve tomar cuidado? Cola na grade! Fala galera, beleza? Então, como dito na intro, hoje a gente vai falar de um cara muito interessante, muito, pode-se dizer que clássico dentro do desenvolvimento de software, que é a Clean Architecture, famosíssima, feita por Uncle Bob, vulgo Robert C. Martin. Todo mundo acho que conhece ele mais como Uncle Bob do que pelo próprio nome. Mas vamos lá, né? Só dando uma introdução aí para vocês. Basicamente, essa literatura eu considero uma leitura de cabeceira, eu já considero algo que é muito importante um desenvolvedor ter como leitura básica, mesmo que ela não seja a melhor solução para todos os casos, eu acho que ela te traz muito insumo para o seu desenvolvimento do dia a dia. Então esse cara aqui, ao contrário do outro livro dele que é o Clean Coder, que é uma norma de conduta, que eu acho só interessante ler, mas não necessariamente obrigatório, esse cara aqui já foi para mim um livro um pouco mais game changer. Então, a partir do momento que eu fiz essa leitura desse livro aqui, muitas coisas mudaram na minha forma de ver, pensar e tudo mais. É claro que sempre tomando cuidado com as leituras que a gente faz sobre tecnologia, né? A gente tem que saber ter o discernimento de saber extrair o que pode ser utilizado, o que realmente faz sentido na nossa realidade e o que não faz. Lembrando que o Uncle Bob é um cara que, para quem não conhece, é um cara que programa desde 1970, né? Um cara que programa desde 1900 e cartão perfurado, literalmente. Então, assim, ao mesmo tempo que ele traz uma bagagem, uma experiência fortíssima e muito rica, que ele descreve em todos os livros que ele faz, ele também traz algumas coisas um pouco mais xiitas, que talvez não tenha necessidade de ser empregado na nossa realidade, certo? Dito isso tudo, vamos lá, né? Basicamente, galera, o vídeo de hoje é baseado num post que eu fiz no blog da empresa onde eu trabalho atualmente, a Tempest Security Intelligence. Quem tiver curiosidade de ver esse post, o link vai estar na descrição aqui embaixo. Então é só clicar lá e lá vai ter todo o conteúdo que eu escrevi, beleza? Então, basicamente, vamos lá. Clean Architecture. O primeiro ponto a dizer sobre essa arquitetura é o seguinte: ela não vai ser a melhor solução em todos os casos. Por quê? Esse cara, apesar de trazer muitos benefícios, ele tem uma série de condições para que esses benefícios sejam bem usufruídos de fato, né? Então, o primeiro ponto que eu enxergo é o seguinte: você tem que ter um conhecimento prévio de orientação a objetos e alguns princípios bem fixos na sua cabeça. Para você ter uma ideia, eu listei aqui. De todos os princípios que ele fala no livro, que são vários, deve bater próximo dos 20, eu citei 8, que são os que eu achei mais relevantes, que já são muitos princípios, né? Lembrando que não é só saber o nome e o básico, né? Você tem que ter aplicado, testar esses princípios para ter isso sólido na sua mente. Então, basicamente, falando em sólido, né? Não foi intencional, hein? Eu juro. Mas, basicamente, os primeiros 5 princípios que ele aborda são os princípios do SOLID, certo? Que é o princípio de responsabilidade única, aberto e fechado, princípio de Liskov, substituição de Liskov, interface segregation e dependency injection principle. Então, só esses aí, os 5 do SOLID, que por sinal, fiquem de olho no canal que em breve vai ter um vídeo só sobre esses caras, já são 5 princípios importantíssimos. E se você não tiver eles fixados na sua mente, executados, se você não tiver praticado eles, às vezes a gente não emprega eles muito bem. E eles são essenciais quando você vai aplicar uma arquitetura dessa. Além desses 5, tem mais 3 que eu listei, que é o Common Closure Principle, Common Reuse Principle e Stable Abstraction Principle. Então, assim, são muitos conceitos e muitos princípios que, se você não tiver familiarizado, você pode até aplicar, mas talvez você fique naquela de copiar e não fazer de fato. E o perigo disso é o seguinte: você vai estar fazendo uma coisa que é aqui, assim, nessa linha. Qualquer coisinha que sai dessa linha, você se perde e às vezes acaba deixando de executar a arquitetura na forma como ela foi proposta. Então isso é muito importante. E assim, eu digo isso com propriedade, tá, gente? Então, uma arquitetura baseada na Clean Architecture muito famosa é a Clean Swift. Voltando para o nosso mundo mobile e iOS, é a Clean Swift do Raymond Loewy. Esse cara é muito conhecido. Depois da Viper, assim, ele veio meio que sendo não digo um complemento, mas
num ponto era o Viper, uma das mais utilizadas, aí chegou esse cara, a galera tudo tá migrando para ele. E realmente ele é baseado no Clean Architecture, ele tem algumas adaptações dele, tem templates de arquivos que são muito bacanas, mas assim, quando você conhece a Clean Swift e não conhece a Clean Architecture, você cai em algumas armadilhas da Clean Swift que são bem roubadas, assim. Então você acaba criando componente a mais, você acaba criando componente sem saber o porquê que ele é criado. No próprio template dele, do Raymond, ele tem algumas coisas que ele faz que eu não concordo, então assim, são coisas que você precisa conhecer para poder saber trabalhar bem com aquilo, né? Então o primeiro ponto é esse. Aliás, fica a dica, se você usa o Clean Swift, eu indico você ler o Clean Architecture, caso você não tenha lido, para você ficar um pouco mais livre, vamos assim dizer, na hora de criar. É muito bom, é muito bem pensado, mas às vezes é interessante você ter uma base um pouco mais sólida, beleza? Segundo ponto, que aí vem em cima disso que eu acabei de dizer. Como é um cara que você tem que ter uma certa experiência em equipes grandes, vamos supor, se você trabalha numa consultoria, um projeto com muita gente, onde você não tem controle dos profissionais que vão participar do projeto, se vai ter uma quantidade X de júnior, de estagiário e etc., esse é um cara um pouco delicado de usar. Por quê? Porque, como eu acabei de dizer, ele é um cara que demanda conhecimento e estudo para você aplicar ele bem. Então, se você tem uma equipe onde você não tem controle, vai ter, sei lá, 70% da equipe é composta de júnior, que às vezes não tem muita experiência, está começando a carreira agora, esse cara pode ser um tiro no pé. Porque é uma arquitetura legal, bacana, traz coisas interessantes, mas a galera não vai saber aplicar direito, vai fazer um mau uso da arquitetura, vai criar componentes desnecessários, vai usar as coisas das formas erradas. Então é um cara que tem que se tomar cuidado, né? Outro ponto também é que esse cara gera muitos componentes. Quando eu digo muitos, são muitos mesmo. Uma das coisas que ele propõe no livro é que cada cena, né, ele basicamente divide por cenas as partes do seu software, ele tem que ter uma camada horizontal de componentes. Então um cara que era para ser, geralmente a gente fazia lá no MVCzinho, que a gente até brincava que era Massive View Controller, né? Que a gente fazia tudo lá, basicamente, sei lá, tela de login. Você não vai ter só mais um controller login, né? Um login view controller no caso. Você vai ter uma camada horizontal de componentes. Você vai ter um worker, você vai ter que ter um interactor, você vai ter que ter, no caso do Clean Swift lá, um predator. Então você vai ter que ter N componentes para fazer uma história. Por mais que esses componentes sejam pequenos, justamente a ideia, um dos princípios que ele aplica no cara, que é o princípio da responsabilidade única, então ele isola bem, né, as responsabilidades de cada componente. Então um só vai fazer chamada de regra de negócio, outro só formatação, outro só UI, etc. Ele acaba gerando muito componente. Então ele é trabalhoso, por mais que você esteja só separando em classes diferentes, organizando melhor, o que vai até gerar um ganho nos testes unitários, é um cara muito trabalhoso. Então se você estiver fazendo um código que é uma POC, um hackathon, qualquer app assim que você, ou então um app pequeno, simples, esse cara talvez não seja o melhor caso para você utilizar também. Bom, chegou agora então a hora que os humilhados serão exaltados, né? Chega de falar dos pontos que a gente tem que tomar cuidado com o Clean Architecture e vamos falar dos pontos positivos desse cara, né? Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu vejo é a facilidade na manutenção. Apesar de ele gerar muitos componentes e ser muito trabalhoso, isso tem uma vantagem claríssima, que é o quê? Deu um problema na chamada network do login. É óbvio que vai estar no componente responsável pela chamada da regra de negócio do login. Deu um problema na exibição da tela tal. É óbvio que o problema vai estar na classe que exibe, que é a classe X. Então o primeiro ponto que eu vejo é esse, manutenção, ela fica muito mais pontual. Quando você tem um problema, você já sabe onde ele está. Segundo ganho, que eu enxergo, que é muito forte também, se você aplicar todos os princípios de forma adequada, você vai ter um software, uma arquitetura que a gente chama de plugin. O que seria um software, uma arquitetura de plugin? Você pode mudar componentes, principalmente os de baixo nível, sem alterar o seu negócio em geral. Porque basicamente, como a Clean Architecture funciona, existe uma imagem clássica, muito clássica sobre o Clean Architecture, que por sinal vai estar aparecendo na sua tela agora, talvez aqui, talvez aqui, talvez aqui, onde mostra que basicamente como funciona o Clean Architecture. Você tem uma entidade de mais alto nível, que é onde fica o seu modelo de negócio, né? Geralmente é uma entidade, sei lá, no caso do login vai ser o seu cara com token, uma classe, uma estrutura de dados mesmo, que é bem alto nível, e conforme você vai subindo camadas, né, você vai descendo o nível de abstração. Então aqui você tem um cara muito abstrato, que é um componente login.
sei lá o que ele faz. Aí atrás você vai ter um cara que pode ser tipo um use case, que vai ser como esse cara vai ser utilizado. E qual que é a parada? O use case, ele conhece a entidade, mas a entidade não conhece o use case que está utilizando ela, sacou? Então, o que isso gera pra gente? As camadas mais externas, elas podem sofrer alterações sem impactar nas camadas mais internas, porque as mais internas não conhecem as camadas de fora. Então, a regra de negócio não conhece qual que é o componente que está fazendo chamada network, não conhece qual que é o componente que está tratando da sua UI do seu app, não conhece nada disso. Só que o inverso não é verdade. Então, o cara de fora, ele conhece o de dentro, mas não tem problema, porque daí se um dia você precisar mudar o cara de fora, é só ele que muda. Então basicamente esse é o segundo ganho fortíssimo, né? Então, por exemplo, você cria uma camada de UI e hoje você usa UI base programática com alguns frameworks do Cocoa Pods, beleza. Aí lançou o Swift UI, beleza, você troca só essa ponta, só o cara que vai gerar esse UI, sacou? Você não precisa trocar o cara que se você fez, né, no teste, é claro. Você não precisaria trocar o cara que fez a chamada, você não precisaria trocar nada de alto nível, só esse cara dessa camada, beleza? Bom, e agora mais um ponto que eu vejo muito forte, talvez o mais interessante de todos, é a sinergia que a Clean Architecture tem com o TDD. TDD, para quem não conhece, é o Test Driven Design, que basicamente é um desenvolvimento guiado por testes. Logo mais se liga também que também vamos ter um vídeo sobre isso no canal. E basicamente essa metodologia de desenvolvimento, ela consiste em você escrever primeiro o teste para ele falhar de propósito e depois você escreve o mínimo código necessário para que ele passe, para que ele dê verde. Ele tem inclusive o ciclo dele, né, que você cria com erro, faz dar certo e refatora. E assim você vai gerando o seu software. Isso é muito massa, isso gera uma cobertura de código muito próximo daquele número mágico que a gente falou no outro vídeo, que é próximo de 100%, porque você primeiro precisa fazer o teste. Então, se você primeiro precisa fazer o teste, é óbvio que você vai ter uma cobertura absurdamente alta. E por que o Clean Architecture facilita isso? Porque esse cara é separado em componentes. E uma vez que você tem esse cara separado em componentes, você consegue muito facilmente criar testes unitários para eles, mocando outros componentes. Então, basicamente, falando na linguagem do Swift aqui, trazendo um pouco para a realidade aqui, a gente vai usar protocolos para se comunicar, né, entre os componentes. Então, uma vez que você cria interfaces, né, baseadas em protocolos no Swift, é muito, mas muito fácil mesmo você mocar esse cara depois no seu unit test. Então, basicamente, você vai criar um cara, uma classe mocada que implementa um protocolo X. E acabou. Então você vai passar para esse cara, esse cara ele precisa de um exemplo aqui de um cara que faz coleta de dados, sei lá, de dados de contatos do cara, qualquer coisa do tipo. Esse cara é um cara que vai fazer uma coleta, um coletor, e ele precisa de um cara que saiba coletar esses dados para ele. Então ele vai ter um protocolo, sei lá, coletor protocol, beleza. Aí o cara que implementar esse protocolo tem que ter o método especificado nele. Beleza, até aí fechou, o software está funcionando. No seu teste, qual que é a parada? Quando você for testar o seu coletor, você pode criar uma implementação baseada naquele protocolo, onde você faz aquele método retornar o que você quiser. Então isso é um ganho para testes assim absurdo de alto. Você consegue ter controle, você consegue saber se aquele método foi chamado, você consegue saber se for um cara que der um throw, você consegue saber se der um erro no seu IPL, se você vai dar o throw para frente, se foi chamado isso, se você fez o tratamento de erro correto, tudo que está retornando. Então é um cara que tem um ganho assim absurdo. Então basicamente, só recapitulando, Clean Architecture não é indicado para equipes que você não tem controle sobre a senioridade da galera, porque exige um conhecimento relativamente alto sobre a arquitetura para ser bem utilizado. Só lembrando que é claro que você consegue pegar esse cara e utilizar, qualquer um consegue. O lance é quando você tem um ponto fora da curva, é você ter uma noção clara de como fazer aquilo, saca? Esse é o grande desafio. Por isso que você exige um nível de conhecimento relativamente alto. Não é indicado para projetos curtos ou simples, infelizmente, porque dá muito trabalho, gera muitos componentes, então é uma arquitetura que não é bom para tudo, não é uma regra, tipo, essa é a melhor solução, vamos usar sempre. Pontos positivos, ele tem uma arquitetura plugin, tudo baseado em princípios muito bons, então a sua manutenção vai ser muito bem feita. Camadas de alto nível não sentem impacto em alterações nas camadas de baixo nível e facilita demais os testes, beleza?
Então, basicamente, esse foi o meu overview sobre o Clean Architecture. E lembrando que esse resumo aqui desse vídeo foi baseado num artigo que eu escrevi para um blog da Template, que é a empresa que eu trabalho atualmente. Então, o link vai estar na descrição, dá uma sacada lá. Tudo que eu falei aqui vai estar lá, talvez até com um pouco mais de descrição lá. E é claro, se você tem curiosidade, se você quer saber, se você não conhece ainda, não fez ainda essa leitura, e principalmente se você conhece só o Clean Swift, eu aconselho demais você ler esse cara aqui. Como vocês podem ver, o meu é a versão em português, então ele tem a versão traduzida. É uma tradução muito bem feita, não é uma tradução que você vai ler e vai falar, nossa, mas o que é isso? E depois você vai procurar o termo em inglês e falar, ah, tá, é tal coisa. Ele tem muitas notas interessantes, então foi muito bem traduzido. Não é uma leitura tão fininha assim, e ainda mais como ele traz um grande número de princípios que talvez você não conheça. Eu particularmente fiz com um caderno do lado, onde eu fui anotando tudo, passo a passo, que eu conhecia, que eu não conhecia, para ter aquilo bem fixado na minha mente. Esse cara aqui vai levar um tempinho a mais, mas vale muito a pena. Como eu disse, esse cara para mim foi game changer, certo? Então, façam a leitura, bons estudos e até a próxima.